Se a gente não tomar os devidos cuidados, a gente começa a olhar para essas coisas como prioridades na nossa vida. O problema não é você ter uma roupa legal. O problema não é você ter uma casa legal. O problema não é você ter um carrão legal. Esse não é o problema. Sabe qual é o problema? O problema é quando coisas, objetos, bens, trabalho, dinheiro passa a ser a sua prioridade. E aí, Deus já ficou em segundo plano há muito tempo. E Deus ficando em segundo plano, o que vai acontecer, pastor? Você vai se doar para os seus objetivos e o reino de Deus vai ficar lá esquecido, abandonado. Se der, eu faço. Mas olha o que o versículo 12 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, com o fim de separar os santos. Irmãos, a palavra aqui, santo, significa separado. Você é um filho de Deus, você é importante, você é especial para Deus, mas lembre-se de uma coisa: com Deus você tem garantias, mas com Deus você também tem responsabilidades. Você não é igual a todo mundo. Você não é igual àquela galera que fica indo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ei, queridos, nenhum problema em ganhar dinheiro. O problema é fazer do dinheiro a sua prioridade. Se Jesus estivesse aqui, talvez ele perguntasse para você hoje: por que você nunca foi no Vida Vitoriosa? Por que você nunca serviu no Vida Vitoriosa? Por que você não cuidou de gente no Vida Vitoriosa? Você pode alegar 1001 desculpas, dentre elas não ter dinheiro. Mas você quer saber qual é a resposta? Sincera e verdadeira? É porque você não priorizou. Por que você não vem no Atitude Vision? É uma reunião única que a gente celebra aqui na primeira segunda-feira do mês, onde a gente promove aqui um treinamento, onde a gente estabelece aqui uma diretriz, uma direção para a igreja, onde a gente fala aqui, compartilha como um líder pode crescer, como a célula dele pode multiplicar, o que é ter uma célula saudável, ou seja, uma única vez no mês em que a gente se reúne para compartilhar da visão de acolhimento, de amor no reino. Por que você não veio? Porque você não priorizou. Porque não é prioridade, porque não é importante para você, porque as outras coisas são mais importantes, são prioritárias para você do que a visão da sua igreja, do que você receber um treinamento, do que você receber uma direção do seu pastor com relação às estratégias que nós vamos seguir. O problema não é porque a reunião é no sábado. O problema não é porque o Atitude Vision é num domingo. O problema não é que o Atitude Vision é numa segunda-feira. O problema é que você não vem, é porque você não prioriza. Irmãos, nós temos que mudar isso. Nós precisamos rever isso. Jesus te ama, Ele tem uma paixão por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Mesmo Ele não tendo nenhuma culpa, Ele assumiu toda a culpa no Calvário por você, porque Ele te ama. Quando você está numa situação difícil na sua vida, quando você está num beco sem saída, quando você olha para o túnel e você não vê uma luz no fundo desse túnel, quando você está num leito de dor, sofrendo,
quando as suas forças não são mais suficientes, quando o desânimo toma conta da sua vida, quem você lembra? Por quem você pede socorro? Quem você tem certeza que não vai virar as costas para você? Deixa eu te lembrar uma coisa. Nessa hora, seu dinheiro, sua influência, seu poder, suas amizades, suas conexões, seu talento não vão resolver seu problema. Então você grita e pede socorro a Deus. Ele vem ao seu encontro e atende o seu clamor. E te tira da angústia. Ei, quantas vezes Deus já te socorreu? Ei, quantas vezes Deus já te abençoou? Quantos escapes Deus já te deu? E o que você fez depois do escape? E o que você fez depois para Deus? E o que você fez depois para a igreja dele? Nada. Absolutamente nada. Não é verdade? Deus quer contar contigo. Você é um filho dele, você é amado. Deus conta com você para integrar o exército dele de salvação, de ser um propagador do evangelho, para levar Jesus Cristo às pessoas que estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem esperança. Ele conta com você. Você pode ajudar a mudar os rumos dessa cidade. Quais os obstáculos, pastor, têm nos impedido de servir a Deus? Segundo lugar, liderança com uma visão centralizadora. A sua liderança é centralizadora? O seu líder de célula é daquele tipo que faz tudo? Oração, louvor, pregação, lanche, cadeira do milagre, comemora os aniversariantes, ora para os aniversariantes. Esse não é um líder legal de você seguir. Porque a Bíblia nos diz no versículo 12 que os apóstolos, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para o ministério. O líder tem que preparar as pessoas. O líder tem que dar oportunidade para as pessoas. Um faz uma oração, outro faz o louvor, outro cuida da ação social, um compartilha. É o nosso papel investir nas pessoas, empoderar as pessoas. O líder deve ser aquele que menos fala, porque ele tem que estar focado em preparar a gente com o intuito de alcançar pessoas. O líder não pode ser aquele que faz tudo não, irmãos. Ele tem que dividir a carga para ir treinando outros, capacitando outros, para que no futuro sejam enviados. Às vezes, os líderes da recepção não estão treinando ninguém. Às vezes, os líderes do estacionamento não estão treinando ninguém. Às vezes, o líder do Ministério Kids não está treinando ninguém. Nós precisamos formar pessoas para servirem a Deus. Nós temos que capacitar as pessoas. Quando uma pessoa fala assim, porque se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Então, como eu quero que seja feito com excelência, eu vou lá e faço. Então eu vou lá e faço tudo. Não! Não! Você deixa ser mal feito, meu irmão. Deixa o líder lá fazer mal feito. Mas ele precisa aprender. Deixa ele tentar. E quando ele fizer mal feito, não tiver, aí sim você vem e chega para orientar, para ajudar, para consertar. Mas você tem que deixar ele fazer. Ele tem que tentar, ele tem que aventurar. Sabe por quê? Porque ninguém é bom de primeira. Ninguém prega bem de primeira. Misericórdia, vocês não estavam aqui na minha primeira pregação, só Jesus.
Mas me deram oportunidade de pregar a segunda, de pregar a terceira, de pregar a décima. E da primeira eu saí de 0,1 para depois 1 ponto, 1,5 ponto. E eu fui crescendo, porque eu fui sendo aperfeiçoado, eu fui sendo treinado, olhava para um, olhava para outro, e passei a estudar mais, e passei a ler mais, e passei a buscar mais ilustrações, e fui treinando, e botava as laranjinhas lá no sofá, porque Deus mandou te falar, você precisa. Treinei muito com laranja, irmão. Ninguém canta bem de primeira. Ninguém opera bem de primeira. Ninguém faz um excelente canal de primeira. A gente tem que treinar. A gente precisa investir nas pessoas. Você precisa entender que se você não for um capacitador, as pessoas não vão cumprir o chamado delas. Quais obstáculos, pastor, tem nos impedido de servir a Deus? Terceiro, ignorância sobre o propósito pessoal. Novamente o versículo 12, hoje só em cima do versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Líder de célula, está vendo como é importante seu papel? Líder de ministério, está vendo como é importante seu papel? Irmãos queridos, de repente você diz assim para mim: pastor Rubem, eu quero até achar um ministério, eu gostaria de saber onde trabalhar, onde servir, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu faço. Começa servindo o primeiro ministério que aparecer na tua frente. Não sabe onde servir? Serve em qualquer um. Porque quando você começar a servir qualquer um, você vai começar a descobrir o prazer, a alegria, a paixão em estar sendo útil para o Senhor Jesus. E com o tempo, você vai perceber onde você encaixa melhor e onde você não encaixa. Comece servindo, comece trabalhando, comece se disponibilizando. Agora, liderar célula, pastor? Eu? Não, pastor, liderar célula não dá. Pastor, eu não tenho uma boa comunicação, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho facilidade de comunicação. Querido, é bem verdade que para ser um líder de célula, há uma necessidade de muitos pré-requisitos. Vida vitoriosa, estar nos cultos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer saber o pré-requisito mais importante que existe? Você sabe aquele pré-requisito que não pode faltar? E particularmente eu acho que se você tiver ele e faltar todos os pré-requisitos, você está mais que habilitado para ser um líder de célula. É você amar as pessoas. Um irmão não vem na célula, você tem a sensibilidade de ligar para ele: ô meu querido, não te vi na célula, senti tanta sua falta, eu senti de orar por você, posso orar por você? Ou às vezes o irmão não veio porque às vezes está no hospital, e aí recebe uma ligação sua, recebe uma oração sua. Como é que esse irmão vai se sentir? Ou então você não sabia que era o aniversário dele, ele foi comemorar o aniversário com a família, e ali você ora pelo aniversário dele. Sabe o que é isso? Amor, cuidado, zelo. Sabe? Às vezes você não tem boa comunicação, você não tem uma boa oratória, mas você não deixa de, pelo menos em 2 meses, reunir o pessoal da sua célula para fazer um evento de colheita, para fazer um purê de batata. O que é isso, pastor? É uma reunião que você junta as pessoas da sua célula para um almoço, para um jantar. Um leva uma maionese, outro leva um frango assado, outro leva uma carne assada, outro leva um mousse de maracujá, outro leva um bacalhau, outro... Tá glória!
E todo mundo ali junto, comendo, divertindo, toma um suco de goiaba, um faz um suco de goiaba, ó, eu fiz aqui um suco de acerola, ó, o meu suco de melancia aqui não tem, e ali você está comendo, bebendo, compartilhando, e Deus vem, se manifesta ali, e você vai se descobrindo que pastor que você é, algo que você jamais imaginaria que você um dia pudesse estar ocupando esse cargo, essa função. Você precisa só amar as pessoas, cuidar das pessoas. Gente, nós temos que ter paixão, nós temos que ter entrega. Sabe por quê? Deus nos dá tanta coisa. O que nós devolvemos a Ele não é só o seu dízimo, não, meu irmão. Não é só o dízimo que você devolve a Ele, não. Você precisa devolver a Ele a sua vida, o seu trabalho. Você precisa devolver a Deus o talento que Ele te deu. O que você está fazendo com os talentos que Deus confiou nas tuas mãos? Você está enterrando? Nessa manhã Deus está dizendo para você: eu quero que você desenterre todos os talentos que eu coloquei na sua mão.